Algo estranho tem vivido nos Himalaias há séculos, e as pessoas que vivem lá nunca o chamaram de mito. Eles sabem que é real. Eles sabem que ele anda sobre duas pernas, como um homem, mas é muito maior. Eles sabem que ele é coberto de pelos, aparece em 3 tamanhos e personalidades diferentes, e eles têm as evidências físicas para provar isso. Antes de começarmos, vou te contar de onde venho. Sou Robert, e se já acompanha meus vídeos, provavelmente conhece minha história. Setembro de 2024, Ilha de Vancouver. Eu estava sozinho e fora da trilha quando vi algo enorme que não parecia com nenhum animal conhecido. Beleza, pessoal, eu vou sair daqui. Voltei daquela experiência acreditando que tinha encontrado algum grande primata desconhecido, um animal biológico e nada além disso. Algo que tinha passado despercebido pela zoologia moderna. Essa era a explicação confortável, pelo menos, a que eu conseguia aceitar. Mas quanto mais eu investigava, mais algo continuava me incomodando. Porque as evidências reais que antecedem as câmeras de trilha e os fóruns da internet, não se encaixam tão bem nessa explicação simples. E em nenhum lugar essa tensão é mais óbvia do que no Himalaia. As pessoas no Nepal, Tibete e Butão, que vivem nessas montanhas há séculos, não dizem apenas que o Yeti é real. Eles dizem que ele existe em 2 mundos ao mesmo tempo, físico e espiritual. Carne e algo mais. Por muito tempo eu descartei esse tipo de coisa como folclore ou mitologia. Basicamente, bobagem. O tipo de coisa que pessoas pré-modernas dizem quando não conseguem explicar algo desconhecido. Bem, resumindo, eu não descarto mais isso e você está prestes a ver o porquê. Mas antes de entrarmos nas alegações de evidências físicas do Yeti, vamos falar por um momento sobre este vídeo. A alegação é que um parapentista anônimo capturou esse ser com uma espécie de GoPro enquanto sobrevoava os picos do Himalaia. Bem assustador e intrigante. Agora, obviamente, é difícil levar vídeos muito a sério hoje em dia, considerando a IA e CGI, e o fato de este vir de uma fonte desconhecida não ajuda. Mas, pelo que vale, esse vídeo em particular já foi analisado e aparentemente não apresenta nenhuma das características típicas de vídeos gerados por IA. Faça o que quiser com essa informação, mas vamos passar para afirmações e evidências mais substanciais. Vamos analisar por que existe evidência física, mas também porque só a evidência física pode não ser suficiente para explicar o que essas pessoas vêm vendo e descrevendo há 1000 anos ou mais. Fique comigo, vai valer a pena. Parte 1. As pegadas que ninguém consegue explicar. Estou absolutamente intrigado com o abominável Homem das Neves, que também é chamado de Yeti ou Susquehanna, porque pegadas muito convincentes foram encontradas. O que fez essas pegadas? Falo especialmente do abominável Homem das Neves, que deixou pegadas a 18, 19 mil pés de altitude. Ninguém chega a 5.800 metros apenas por brincadeira, muito menos descalço. E certamente não as pegadas deles. É, isso mesmo. Então eu acho que há algo ali, um problema sem resposta. Uau, então provavelmente existe. Você acha que pode mesmo existir. Isso é empolgante. 8 de novembro de 1951. Eric Shipton e Dr. Michael Ward estão no glaciar Menlung, em algum lugar entre 5.800 e 5.950 metros acima do nível do mar. Eles integram uma expedição britânica de reconhecimento, encarregados de encontrar uma rota para subir o Monte Everest antes da tentativa de alcançar o cume 2 anos depois. Shipton é um dos alpinistas mais respeitados da época. Shipton já liderou 5 expedições anteriores ao Everest e esta não é a primeira vez dele nessas montanhas. Ele sabe o que é comum por aqui e está confiante. Mas o que ele avistou enquanto olhava para o chão, bem, isso abalaria seriamente essa confiança. O que Shipton fotografou naquela tarde nunca foi explicado de forma conclusiva, nem por ursos ou neve derretendo,
nem por qualquer animal conhecido que viva no Himalaia. Primeiro, vamos abordar o argumento da distorção pelo derretimento, pois você ouvirá isso frequentemente ao discutir essas pegadas. A alegação é que a pegada de qualquer animal, como urso, pantera das neves ou humano, pode se expandir muito quando o Sol a atinge, fazendo uma pegada pequena parecer enorme com o tempo. Isso é verdade, realmente acontece. Eu sei disso, porque moro na floresta no norte de Ontário, no Canadá, e vejo muitas pegadas de animais na neve, quase todos os dias. Elas aumentam quando a temperatura sobe. Mas aqui está o que os críticos que dizem isso sobre as pegadas de Shipton nunca mencionam. As condições da superfície no glaciar Menlung naquele dia. Edward Cronin, que escreveu extensivamente sobre as pegadas, observou que elas foram feitas em uma fina camada de neve cristalina sobre um gelo firme e duro. Isso não é um campo macio ao sol, mas uma superfície onde grandes distorções por derretimento não ocorrem. As fotografias são, nas palavras dele, abre aspas, excepcionalmente claras e nítidas, o que significa que foram tiradas em condições que permitiam uma comparação detalhada. Tom Bourdion, outro membro da expedição que viu as pegadas pessoalmente, escreveu uma carta sobre isso depois. Ele descreveu ter seguido as pegadas por quase 1 quilômetro e concluiu, e aqui estou parafraseando, que seja lá o que as fez, não era nada. Ele reconheceu que não era nenhum animal do Himalaia conhecido e que fosse o que fosse, era grande. Muito grande. O Museu de História Natural de Londres chegou a fazer um urso do Himalaia andar sobre a areia para comparar o resultado com a fotografia de Shipton. A conclusão não era compatível, nem de longe. Outra possível explicação dos céticos é que as pegadas foram feitas por macacos langur. Mas Shipton mesmo tratou dessa hipótese. O maior pé de langur mede cerca de 20 centímetros. A pegada de Shipton tem cerca de 33 centímetros de comprimento. E a 5.800 metros de altitude não há fonte de alimento para um primata herbívoro. O que torna tudo isso muito estranho. Primatas conhecidos simplesmente não vivem lá em cima. Bem, poxa, eu meio que sinto como se estivesse no Himalaia agora, aqui no norte de Ontário, Canadá. Ainda parece, talvez com mais algumas árvores. Queria saber se você está gostando do conteúdo até agora. Espero que sim. Dedico muito tempo e esforço nisso. Se ainda não se inscreveu, sua inscrição seria muito importante para mim e para a equipe da Cabin in the Woods. Obrigado. Agora vamos falar sobre a teoria da farsa, porque, é claro, as pessoas acusaram Shipton de ter armado tudo, fazendo as pegadas ele mesmo. Mas Shipton era, nesse momento, uma das figuras mais condecoradas do montanhismo britânico. Ele passou anos construindo uma reputação de observador rigoroso e cuidadoso. Ele não era alguém em busca de sensacionalismo para tabloides. Muito pelo contrário, a expedição que ele liderava prepararia o terreno para a primeira escalada bem-sucedida ao topo do Everest, a conquista de montanhismo mais significativa do século XX. Por que ele arriscaria tudo isso por uma farsa de pegadas a 5.800 metros de altitude, sem nenhum equipamento para fazer moldes, aliás, e com várias testemunhas confiáveis corroborando sua história? Ele subornou todos eles? A expedição estava procurando rotas no Everest. Eles não estavam procurando ietes. Novamente, eles não tinham gesso ou materiais para moldagem. Usaram um picareta de gelo para comparação de escala, porque era tudo o que tinham. Dr. Jeff Meldrum, o professor de anatomia e antropologia da Universidade Estadual de Idaho, que passou sua carreira estudando a morfologia de pegadas, e que eu tive a grande honra de conhecer antes de seu falecimento. Bem, ele examinou uma reconstrução da pegada de Shipton em 2008. Ele notou que o alinhamento dos dedos era muito mais parecido com o dos grandes primatas conhecidos do que com o de qualquer espécie do Himalaia. E que a pegada na fotografia apresentava características que seriam extremamente difíceis de falsificar em grande altitude de forma convincente. Quando você observa todos os detalhes dos quais ele teria conhecimento, as condições e os materiais basicamente tornavam quase impossível realizar uma farsa tão bem feita.
Mas dito isso, não estou afirmando que o ser que deixou aquelas pegadas não passava de algum primata desconhecido. Continue assistindo e vai entender o motivo. Por ora, o ponto é que não há uma explicação convincente para as pegadas de Shipton estarem lá. Isso não é a minha opinião, isso é um fato. Mas o que realmente assombra na descoberta de Shipton não é apenas o tamanho das pegadas. É a percepção de que algo estava se movendo por aquele ambiente completamente despercebido até que fosse tarde demais para capturá-lo. E essa ideia não está tão distante da sua vida quanto parece. Eu fico fascinado por pegadas deixadas em geleiras remotas. Mas, sinceramente, eu me preocupo muito mais com os rastros digitais que todos nós deixamos pela internet todos os dias. Porque no mundo moderno, seu rastro digital está sendo coletado antes mesmo de você saber que ele existe. Deixe-me contar uma história rápida e um tanto assustadora. Alguns anos atrás, meu pai teve sua identidade roubada. Alguém conseguiu acessar as informações pessoais e financeiras dele na internet e começou a gastar dinheiro desenfreadamente. Móveis, férias caras, tudo isso aparecendo no cartão de crédito dele. E ele foi quem ficou tentando resolver tudo, ligando para cada comerciante, tentando convencê-los de que as cobranças não eram legítimas. Levou meses para resolver, e o banco também não ajudou muito. Foi uma verdadeira bagunça. Essa é a parte que as pessoas normalmente não pensam. Isso não começa com alguém invadindo sua conta bancária diretamente. Pelo menos, normalmente não. Começa com suas informações espalhadas por aí, armazenadas em bancos de dados que você nunca ouviu falar, sendo compradas e vendidas por pessoas que você nunca vai conhecer. Gostamos de pensar que somos nós que estamos observando, mas na realidade existem indústrias inteiras construídas para rastrear você silenciosamente em segundo plano. Toda vez que você se cadastra em algo, pesquisa algo, ou até mesmo apenas existe online de alguma forma, corretores de dados estão coletando suas informações. Seu nome, seu endereço, seus dados financeiros, seus hábitos, até mesmo suas conexões familiares. Eles roubam todas essas informações, empacotam e vendem. Agora você até poderia tentar rastrear tudo isso sozinho. A questão é que há centenas dessas empresas. Você teria que encontrar cada uma delas, enviar pedidos de remoção individualmente e depois acompanhar constantemente, torcendo para que não coloquem você de volta na lista depois. Parte 2. As relíquias. Kumjung é uma pequena vila Sherpa localizada nas altas regiões de Khumbu, no Nepal. A mesma região, aliás, onde as expedições ao Everest preparam sua aproximação. E em seu monastério há uma relíquia que está atrás de um vidro há mais de 200 anos. Um objeto cônico em forma de meia cúpula, coberto por pelos escuros, castanho avermelhados. Os monges de lá chamam isso de escalpo de Yeti. Em 1960, Edmund Hillary, recém-saído de sua primeira escalada ao Everest, a primeira da história, aliás, voltou ao Himalaia para investigar esse suposto couro cabeludo de Yeti. Ele negociou permissão para levar o couro cabeludo em uma turnê internacional. Chicago, Londres e Paris. Cientistas em cada cidade examinaram o objeto. E a conclusão? O couro cabeludo provavelmente foi feito a partir do couro de um cerro, um antílope parecido com uma cabra, nativo da região. Provavelmente era usado como um chapéu cerimonial antigamente, e ao longo das gerações foi elevado ao status de relíquia que tem hoje. Essa é a resposta oficial. Agora, quero ser honesto com você. Não vou dizer que os cientistas estavam mentindo aqui, mas vou te contar o que o relatório realmente dizia, porque é bem diferente de dizer que o couro cabeludo foi desmascarado. Marka Burns, que conduziu o exame detalhado, comparou a pele e o cabelo do couro cabeludo com amostras de cerro, urso azul e urso negro. Ela concluiu que o couro cabeludo provavelmente foi feito de um animal muito parecido com o cerro, mas, em suas próprias palavras, abre aspas, definitivamente não idêntico a ele. Ela sugeriu que poderia ser, abre aspas, uma variedade local ou raça da mesma espécie ou uma espécie diferente, mas intimamente relacionada.
Então, não é idêntico ao cerro, em outras palavras. Agora vamos pensar sobre isso por um segundo. E enquanto você pensa sobre isso, separadamente dessa análise, a especialista em arqueologia ambiental e pesquisadora Mira Sheckley examinou os pelos e disse que eles eram nitidamente semelhantes aos de macacos e que o couro cabeludo continha ácaros parasitas de uma espécie diferente daqueles encontrados em espécimes conhecidos do cerro. Esses não são argumentos conspiratórios, são apenas relatos dos cientistas que analisaram o suposto couro cabeludo de Yeti. O couro cabeludo acabou sendo devolvido para Kumjung, onde permanece até hoje. O monge que o guardou durante a turnê mundial foi questionado sobre o que achava de todas as conclusões científicas. Ele teria dito, abre aspas, nós não acreditamos em girafas e leões no Nepal, porque não existem por aqui. Da mesma forma, vocês não acreditam em Yetis, porque não tem nenhum no seu país. Eu pensei muito sobre isso, mas o couro cabeludo não foi o único suposto resto de Yeti examinado. No mosteiro de Pangbosh, a alguns dias de caminhada de Kumjung, havia por décadas uma mão mumificada em exibição. Enorme, escura, com aparência de couro. Os monges a mantinham como uma relíquia sagrada, associada ao Lama Sangwadorshi, que, segundo a tradição local, recebeu a mão de um Yeti, que se tornou seu discípulo budista. É aqui que a história fica estranha de um jeito bem humano. Em 1959, Peter Byrne, o explorador irlandês e pesquisador do Pé Grande, contratado pelo milionário do petróleo do Texas, Tom Slick, foi até Pangbosh. Os monges não permitiram que ele levasse a mão, compreensível. Então, segundo o próprio relato de Byrne, ele bolou um plano bastante enganoso. Ele, secretamente, substituiu um dos ossos do dedo por um osso humano que havia trazido com ele. Depois, ele contrabandeou o original do Nepal para a Índia. O osso viajou para Londres a partir daí, supostamente escondido na bagagem de Gloria Stewart, esposa de Jimmy Stewart, que ajudou a transportá-lo pela alfândega de Heathrow. Acabou, por fim, na coleção do primatologista William Osman Hill, no Royal College of Surgeons. A avaliação inicial de Hill foi que parecia ser de natureza hominídea. Em análise posterior, ele sugeriu que os fragmentos ósseos se assemelhavam mais aos dos neandertais do que aos de humanos modernos. O dedo então caiu no esquecimento até 2008, quando foi redescoberto em uma caixa de armazenamento literalmente rotulada como dedo do Yeti. Em 2011, testes de DNA na Sociedade Zoológica Real da Escócia confirmaram que o osso era humano. O Dr. Rob Ogden afirmou que ele correspondia a sequências da China e da região da Ásia de onde veio. Isso pode parecer o fim da história. Caso encerrado. Mas é aqui que a história fica realmente interessante. O geneticista Dr. Brian Sykes analisou mais tarde o DNA mitocondrial desse mesmo osso do dedo e descobriu que, na verdade, sua sequência era, na verdade, europeia, não asiática. Especificamente, foi rastreado até o clã mitocondrial de Úrsula, que é comum na Europa Ocidental. Então, por que a discrepância entre essas duas descobertas? Bem, Sykes concluiu que a explicação mais provável era que o DNA humano encontrado inicialmente pelo laboratório escocês era, na verdade, contaminação. Do próprio Peter Byrne, que era europeu e que havia manuseado o osso extensivamente com as mãos nuas. Então, o que realmente temos é um osso que veio de uma mão mumificada em um mosteiro do Himalaia, substituído por um osso humano pela pessoa que o coletou, que então passou décadas sendo manuseado por vários pesquisadores antes de finalmente ser testado por DNA e retornar um resultado humano contaminado. O que não temos é uma cadeia de custódia íntegra. E sem isso, o resultado, seja qual for, prova muito pouco. Em 1991, o programa de TV Mistérios Não Resolvidos exibiu um segmento sobre a mão de Pangbosh. Pouco tempo depois, a mão original foi roubada do monastério. Ela nunca foi recuperada desde então. A maioria das fotos da mão que mostrei para você neste vídeo provavelmente são de uma réplica que foi criada depois, após o roubo. Mas
Dito isso, não há dúvida de que a mão original realmente existiu. Sua existência foi muito bem documentada. Há um último detalhe que, na minha opinião, torna impossível descartar essa história: o tamanho do dedo roubado. Quando o fragmento de osso ressurgiu, décadas depois de ter sido retirado dos Himalaias, pesquisadores o mediram com aproximadamente 9 centímetros de comprimento, cerca de 3,5 polegadas. Para colocar isso em perspectiva, os ossos equivalentes em um dedo humano adulto médio medem apenas de 3 a 4 centímetros, ou seja, apenas 1 a 1,5 polegadas. Em outras palavras, o fragmento atribuído à mão do monastério tinha aproximadamente de 2 a 3 vezes o comprimento de um osso de dedo humano normal. Isso lança uma dúvida séria sobre a ideia de que era apenas um osso de dedo humano comum. Parte 3. O que os Sherpas realmente dizem? Agora, quero fazer uma pausa aqui, porque estamos falando de cientistas ocidentais e expedições ocidentais examinando objetos retirados, às vezes ilegalmente, de monastérios do Himalaia. E durante tudo isso, as pessoas que realmente vivem nessas montanhas, cujas tradições preservaram esse conhecimento por gerações, foram tratadas apenas como pano de fundo cultural. Isso precisa parar. Os Sherpa não são pessoas ingênuas. Eles navegam por alguns dos terrenos mais tecnicamente desafiadores da Terra há séculos. Eles guiaram os maiores montanhistas da história. Quando um Sherpa te diz o que vive nessas montanhas, você deve ouvir e ouvir com atenção. Mas quando eles falam, provavelmente não será o que você espera ouvir. Com certeza não foi para mim. Aqui está o que eles disseram de forma consistente, e não em uma vila, não em uma geração, mas em toda a região do Himalaia, no Nepal, Butão e Tibete. O Yeti não é uma coisa só. São várias. A tradição tibetana distingue pelo menos 3 variedades de Yeti. O Nialmo, enorme, de pelo preto e feroz, com cerca de 4,5 metros de altura. O Chuti, menor, com cerca de 2,4 metros de altura, ocupando altitudes mais baixas, entre aproximadamente 2.400 e 3.000 metros, e o Hang Chimbombo, de cor marrom avermelhada e entre 90 centímetros e 1,5 metro de altura. Só um carinha pequeno. E, aliás, esse carinha não aparece só no Himalaia, como mostra claramente esse vídeo misterioso do norte da Rússia, que foi enviado pela primeira vez há 9 anos ao Blayat. Um alce, Blayat. Seja lá o que for esse ser, ele está claramente atravessando a neve, não tem nenhuma das características visuais de CGI e definitivamente não é um humano nem um animal conhecido. E note o rastro deixado pelo ser quando eles se aproximam de carro instantes depois. O termo Sherpa Meitei, frequentemente traduzido como homem-urso, refere-se especificamente ao tipo que mais se assemelha a um humano. É o que aparece com mais frequência nas pinturas dos monastérios. Pelo avermelhado e anda sobre 2 pernas. Aparentemente, ele pode atacar humanos, mas também pode ser convencido ou evitado. Não é apenas um animal, isso está claro. O termo nepalês Bon Manti se traduz diretamente como homem da selva. Não é macaco da selva ou monstro da selva, mas homem da selva. E então, Amirka, outro nome regional para o homem selvagem, com uma tradição local associada. Qualquer um que vê um morre. Isso não é uma história sobre um animal. É uma história sobre um encontro com algo que traz consequências. Um tipo de aviso. Mas não estamos falando apenas de lendas indígenas aqui. Registros do Yeti vão muito além disso. O relato ocidental mais antigo de um homem selvagem nos Himalaias vem de Brian Houghton Hodgson, em 1832, o residente britânico da corte do Nepal e um naturalista sério. Ele documentou relatos de moradores locais sobre uma grande criatura bípede, coberta de pelos, na região. Ele levou a sério e registrou por escrito.
Sem sensacionalismo de tabloide, apenas uma anotação de campo cuidadosa e de tom lógico. Em 1925, o fotógrafo grego N.A. Tombadze descreveu um encontro que presenciou. A figura, ereta, à distância, parando ocasionalmente para puxar arbustos. Ele a descreveu como parecendo, abre aspas, exatamente como um ser humano. Quando ele chegou ao local onde tinha visto a figura, encontrou pegadas. Ele estimou que elas tinham entre 30 e 38 centímetros de comprimento. Parece familiar? Lembra das pegadas de Shipton? 13 polegadas. O que os Sherpas nunca disseram em nenhum desses relatos é que o Yeti é apenas um urso, ou um macaco, ou mesmo qualquer animal confundido com outra coisa. O que eles sempre disseram é o seguinte: é físico, é inteligente, evita os humanos e se relaciona com o mundo espiritual das montanhas. Não no lugar do mundo físico, mas junto com ele. No budismo tibetano, certos seres são entendidos como existindo na fronteira entre o material e o sutil. Rakshasa, entidades poderosas às vezes retratadas como demônios, são descritos de maneiras que soam assustadoramente semelhantes ao tipo grande de Yeti. Espíritos protetores de passagens e lugares elevados são uma característica padrão da geografia espiritual do Himalaia. Mas essa é a questão para a qual sempre retorno. Os Sherpas nunca precisaram que a gente dissesse a eles o que eles estão vendo. Eles sempre souberam o que há lá em cima. Eles mantiveram um conhecimento específico sobre o comportamento, os territórios e os diferentes tipos desses seres ao longo de gerações e culturas. No Nepal, Butão, Índia e Tibete. Com uma consistência notável. Isso não é mitologia. É um testemunho etnográfico e merece ser tratado como evidência. Mas não é a única evidência, como você vai ver. Parte 4. O melhor alpinista do mundo o encarou nos olhos. Em 1986, Reinhold Messner estava acampando sozinho no leste do Tibete. Ele foi o primeiro a alcançar o topo do Everest sem oxigênio suplementar. Ele já havia escalado todos os 14 picos do mundo acima de 8.000 metros. Ele não era um homem dado à fantasia ou exagero. Toda a sua carreira foi construída com base na precisão, credibilidade e competência em situações difíceis, usando seu discernimento. No meio da noite, algo entrou na clareira perto do acampamento dele. Em suas próprias palavras, ele disse, abre aspas, pelo canto do olho, vi o contorno de uma figura ereta, passando rapidamente entre as árvores. Ela parou e se virou para me olhar. Eu ouvi um assobio. Mais como um silvo irritado, e por um instante eu vi olhos e dentes. Coberto de pelos, ele ficou ereto sobre duas pernas curtas e tinha braços poderosos que desciam quase até os joelhos. Agora, o que isso te lembra? Ele disse que tinha cerca de 2,10 metros. O cheiro, segundo ele, era horrível. Ele se movia com confiança sobre duas pernas. Messner passou a década seguinte investigando o que tinha visto, tentando entender. Ele viajou para mosteiros e vilarejos remotos em todo o Nepal, Butão, Índia e Tibete. Ele entrevistou os moradores locais. Ele aprendeu sobre a criatura que eles chamam de Kimo e, por fim, concluiu que o que havia encontrado era um raro e pouco compreendido urso pardo do Himalaia. Um animal tão esquivo que a maioria dos zoologistas ocidentais nunca havia documentado adequadamente seu comportamento antes, mas sua hipótese do urso foi recebida com frieza. Ele foi ridicularizado e sua credibilidade ficou abalada. Agora, isso vale a pena notar. Se ele foi ridicularizado pela comunidade científica só por falar sobre um urso pouco conhecido, como podemos esperar que alguém aceite provas ou até mesmo evidências do pé grande ou do Yeti nesse caso? Mas falaremos mais sobre isso depois. Mais tarde em sua vida, Messner ele mesmo expressou dúvidas sobre a teoria do urso. Ele escreveu algo que acho que merece mais atenção do que recebeu. Ele disse, abre aspas, embora me falte a prova que eu tanto queria encontrar,
continuo convencido de que o Quimo e o Yeti eram idênticos e que ambos eram mais do que um urso. Mais do que um urso, ele disse. É assim que Reinhold Messner, um dos maiores alpinistas que já existiu, descreveu o que viu nas montanhas. Agora, é aqui que eu quero ter cuidado, porque não vou criticar injustamente a hipótese do urso de Reinhold Messner. Ursos são reais. Ursos pardos do Himalaia são reais e erros de identificação podem acontecer. E a conclusão dele de que a lenda do Yeti é construída em torno de encontros com uma espécie de urso rara e pouco documentada, capaz de se mover em duas patas, bem, não é a teoria mais maluca do mundo. Mas há coisas que a explicação dele não consegue explicar. Ele descreve a criatura usando comunicação por assobios. Ursos não assobiam. Ele observa que ela se movia, aspas, habilmente sobre duas pernas. Não era um urso assustado se erguendo ocasionalmente, mas sim uma locomoção bípede de fato, firme e confiante. Ele também diz que parecia estar ciente de que estava sendo observado e tomou uma decisão deliberada sobre o que fazer em seguida. Não foi instinto, ele descreveu como uma escolha. Além disso, a tradição local da qual ele estava se baseando, incluindo histórias de dezenas de vilarejos em 4 países, certamente não fala apenas sobre ursos. É sobre algo que sempre ocupou uma categoria que os próprios Sherpas consideram distinta. Quando Messner perguntou aos moradores locais sobre isso, 2 homens responderam com uma única palavra: Shemo. E foi isso que disseram. Com tanto medo genuíno que Messner disse, abre aspas, meu encontro de repente pareceu ainda mais aterrorizante. Não é assim que as pessoas respondem a ursos com os quais conviveram por gerações. Mas acontece que a ciência tradicional não estava pronta para essa conclusão bastante óbvia. Na verdade, ela fez de tudo para evitá-la. Parte 5. O problema do DNA? Em 2014, o geneticista de Oxford, Dr. Brian Sykes, publicou o que ele descreveu como o primeiro levantamento sistemático de DNA de amostras atribuídas a Yetis, pé grande e outros primatas anômalos. Foram recebidas 57 amostras de cabelo ao todo. 30 foram sequenciadas com sucesso. O resultado foi impressionante. 2 amostras do Himalaia, uma de Ladakh, na Índia, e outra do Butão, pareciam corresponder ao genoma de um urso polar paleolítico, um urso antigo que não deveria estar no Himalaia. A mídia explorou isso ao máximo. Cientistas encontram DNA do Yeti. É um urso. O caso foi encerrado e a história foi esquecida diante da próxima manchete popular. É certo que o caso não foi encerrado, nem de longe. O lamentável sobre Brian Sykes, o estudo de Oxford, é que no início houve reclamações de que amostras que haviam sido enviadas nunca foram reconhecidas, o recebimento nunca foi confirmado e depois elas não foram citadas no estudo. E eu enviei, pelo menos que eu me lembre, pelo menos 4. Entre elas, havia algumas que eram muito promissoras. Eu passei por toda a papelada e o processo de submissão e enviei essas amostras. Elas também nunca tiveram o recebimento confirmado. 2 estudos de acompanhamento revisados por pares, um de Edwards e Barnett em 2015 e outro de Gutierrez e Payne no mesmo ano, examinaram a metodologia de Sykes e encontraram um erro significativo. A equipe de Sykes rotulou incorretamente uma amostra genética do GenBank. As sequências que eles identificaram como de urso polar antigo eram, na verdade, compatíveis com um espécime moderno de urso polar das Ilhas Diomedes, no Alasca. Quando você leva em conta a variação genética conhecida dentro das populações de ursos pardos do Himalaia, essas sequências não podem ser distinguidas de forma confiável dos ursos pardos do Himalaia comuns já documentados na região. Gutierrez afirmou claramente que não havia razão para acreditar que as 2 amostras vinham de qualquer coisa além de ursos pardos do Himalaia comuns. Mas havia também um problema muito maior com o estudo. A equipe de Sykes sequenciou apenas um fragmento muito curto do RNA mitocondrial 12,
S, uma região tão breve que não tem resolução suficiente para fazer o tipo de distinção entre espécies que o estudo estava alegando. A análise que se seguiu, segundo os críticos, não foi nem de longe forte o suficiente para sustentar as conclusões. Para deixar claro, não estou dizendo que Sykes foi desonesto aqui. Não exatamente. Ele era um geneticista legítimo de Oxford, trabalhando em um problema realmente difícil, com amostras de procedência incerta. O erro parece ter sido exatamente o que um crítico chamou um erro de principiante com uma etiqueta do GenBank. A ciência foi descuidada, basicamente, e as conclusões foram além dos dados. Então o que estou dizendo é o seguinte: o estudo, amplamente divulgado como provando que o Yeti é um urso, na verdade não provou nada disso. E as amostras que eram mais interessantes, as duas anômalas do Himalaia, foram posteriormente descartadas usando uma lógica que outros cientistas contestaram diretamente. Ainda não temos uma amostra do Yeti com uma cadeia de custódia limpa, devidamente coletada e preservada, e analisada com sequenciamento moderno de genoma completo. Ainda não, de qualquer forma, mas isso não é evidência de que o Yeti não existe. É evidência de que ninguém fez o trabalho direito. Parte 6. Avistamentos modernos e o padrão que não desaparece. Deixe-me te dar alguns dados modernos, porque o rastro do Yeti não desaparece depois da década de 1960. Em 1970, o alpinista britânico Don Williams estava procurando um local para acampar perto de Annapurna durante a expedição de Chris Bonington à face sul. Ele ouviu gritos incomuns que seu guia Sherpa imediatamente atribuiu a um Yeti. Naquela noite, ele viu uma forma escura se movendo perto do acampamento. No dia seguinte, ele encontrou pegadas bípedes na neve. Naquela noite, ele observou através de binóculos o que descreveu como uma criatura bípede, parecida com um macaco, por aproximadamente 20 minutos, enquanto ela parecia procurar comida nas proximidades. Don Williams não era um homem crédulo. Ele era um alpinista durão e beberrão de Lancashire, vindo da classe trabalhadora de Manchester, que não tinha interesse em ser feito de bobo. Em 2007, o explorador Joshua Gates e sua equipe do Destination Truth encontraram uma série de pegadas na região do Everest, medindo, como você deve ter imaginado, 33 centímetros de comprimento, com 5 dedos se estendendo por quase 25 centímetros de largura. Moldes foram feitos e examinados pelo Dr. Jeff Meldrum, que inicialmente os achou morfologicamente convincentes, mas depois realizou uma análise mais aprofundada que o deixou menos certo. No Butão, a crença no Yeti tem sido tão consistente que o país criou um parque nacional dedicado, em parte para proteger o habitat da criatura. O que mais me impressiona em todos esses relatos do Nepal, Butão, Tibete e Nordeste da Índia é a consistência da descrição central ao longo do tempo e entre culturas radicalmente diferentes. Bípede, grande, coberto de pelos, inteligente, esquivo e associado a terrenos de alta altitude. E, ocasionalmente, e é essa parte que sempre me surpreende, capaz de desaparecimentos aparentemente impossíveis. Esse último detalhe, testemunhas descrevem a criatura desaparecendo sem deixar rastros em terreno aberto. Sem rastros saindo dali, sem nenhum som de um animal fugindo, simplesmente sumiu. Nos relatos do Sasquatch, do noroeste do Pacífico, esse detalhe exato aparece repetidas vezes. Nos relatos do Yeti, isso também acontece repetidas vezes. Nas tradições indígenas de ambas as regiões, isso não é tratado como algo estranho, mas sim como algo esperado. As pessoas que vivem ao lado dessas montanhas ou florestas, dependendo da região de que estamos falando, têm a maior familiaridade com o que vive nesses lugares. E nunca acharam essa capacidade de desaparecer surpreendente, porque sempre disseram que o Yeti ou o Sasquatch, dependendo de onde você está, é mais do que físico. Parte 7. Montando o argumento a favor de algo ainda mais estranho. Ok, vamos analisar o que realmente temos aqui. Temos as fotografias de Shipton, tiradas por um dos alpinistas mais confiáveis que já existiu,
a 5.800 metros de altitude, em uma superfície de gelo duro que descarta a distorção por derretimento. Com várias testemunhas corroborando, mostrando pegadas que não correspondem a nenhum animal himalaio conhecido. Rastros que eles seguiram por quase 1,5 km. Temos o escalpo de Kumjung, examinado por cientistas que concluíram que era de um cerro, mas observaram que definitivamente não era idêntico aos espécimes de cerro conhecidos e continha parasitas que não são encontrados em peles de cerro. Então há uma contradição clara aí. Temos a mão de Pangbosh, um artefato mumificado com ossos 3 vezes maiores do que os de uma mão humana, uma mão com uma cadeia de custódia quebrada. Isso produziu um resultado de DNA contaminado, que nos diz mais sobre como a amostra foi manuseada do que sobre sua origem. Temos Reinhold Messner, talvez o maior alpinista da história, descrevendo uma criatura bípede peluda de 2 metros de altura que emitia sons, assobiava e se movia de maneiras incompatíveis com o comportamento conhecido de ursos. E então, passou uma década tentando explicar essa coisa que viu, especulando que talvez fosse apenas uma espécie de urso desconhecida ou pouco conhecida, antes de finalmente concluir que era, abre aspas, mais do que um urso. Temos o estudo de DNA de Sykes, amplamente divulgado como definitivo, mas na verdade repleto de erros metodológicos, com suas conclusões mais marcantes sendo publicamente contestadas por pesquisadores da instituição Smithsonian. Não que eu dê muito crédito a essa instituição, mas isso fica para outra hora. Por trás de tudo isso, há um fio contínuo de testemunhos indígenas do Himalaia que atravessam séculos e várias nações, descrevendo em detalhes consistentes uma criatura física que também se relaciona com a dimensão espiritual das altas montanhas. Agora, aqui está o argumento que quero apresentar, e quero fazê-lo com cuidado. Se isso fosse apenas uma criatura biológica, apenas um primata não descoberto vivendo em altitude, a visão indígena sobre ela seria muito mais simples. Você esperaria o tipo de testemunho que se tem sobre tigres, leopardos das neves ou qualquer outro animal grande e perigoso conhecido. Ele vive aqui, ele tem esta aparência, aqui está como evitá-lo. Mas não é isso que você encontra. O que você encontra é uma taxonomia de tipos, uma distinção entre criaturas de diferentes tamanhos, comportamentos e significados espirituais. O que nós temos são os monges de Pangbosh guardando por séculos o que eles acreditavam ser a mão de um Yeti como uma relíquia, não um troféu ou uma curiosidade de carnaval, mas um objeto sagrado ligado a um lama que tinha uma relação espiritual com a criatura. A atribuição feita pelos Sherpas de um padrão específico de chamado a uma criatura específica, distinguida de todos os outros sons da montanha. E o detalhe repetido em várias regiões de que um encontro com um Nialmo, o maior tipo de Yeti, traz consequências espirituais. Isso não é perigoso apenas da mesma forma que um urso é perigoso. As tradições xamânicas da região do Himalaia são particularmente interessantes aqui. A antropóloga acadêmica Eve Martin, escrevendo sobre a sobreposição entre a mitologia do Yeti e a prática xamânica no Nepal, documenta uma tradição de iniciação xamânica, conectada a algo chamado Banjankri, um espírito da floresta com características físicas. Quase idêntico, aliás, ao Yeti. Xamãs relatam encontros, ensinamentos e abduções. As experiências produzem mudanças documentadas nos praticantes espirituais. Essas não são histórias contadas de vez em quando ao redor de uma fogueira. Elas são a espinha dorsal de uma tradição religiosa viva. Agora, não estou pedindo que você aceite esse arcabouço de forma crítica. Eu mesmo não o aceito de forma crítica, mas estou pedindo que você perceba isso. Ela foi mantida em detalhes verificáveis ao longo das gerações por pessoas com profundo conhecimento experiencial dessas montanhas. Quando os povos indígenas da América do Norte descrevem encontros semelhantes com o pé grande, os desaparecimentos e a aparente habilidade de escapar de câmeras térmicas, armadilhas fotográficas e rastreamento físico, eles usam uma linguagem semelhante à dos Sherpas.
físico, mas também não físico, espiritual. Agora passei muito tempo tentando explicar o que encontrei na ilha de Vancouver. Eu queria uma resposta que se encaixasse perfeitamente no mundo que eu achava que entendia. Mas agora não tenho mais certeza de que esse mundo seja tão completo quanto eu costumava acreditar. É a esta conclusão que chego, da forma mais clara que posso colocar. As evidências físicas são suficientemente reais para que exploradores e cientistas sérios, incluindo alpinistas, geneticistas, anatomistas e rastreadores, tenham dedicado carreiras inteiras a isso. As evidências físicas também são imperfeitas o suficiente para que nenhuma peça isolada encerre o caso completamente. Mas o testemunho indígena, novamente, é consistente em 4 países, até mesmo por séculos, e nunca descreveu um simples animal biológico e nada mais. Os Sherpas não estavam confusos sobre como os ursos se parecem. Eles não estavam alucinando pegadas na neve. Eles vivem naquela altitude. Eles conhecem aquela paisagem como você conhece seu bairro. E eles sempre disseram que essa coisa existe em 2 níveis ao mesmo tempo. Então talvez o motivo de não conseguirmos capturá-lo, não conseguirmos defini-lo, não conseguirmos obter uma amostra limpa de DNA, não seja porque ele não existe. Talvez seja porque estamos procurando por ele em apenas uma dimensão de um fenômeno que claramente ocupa 2. Certo, abordamos muita coisa neste episódio, mas tem algo ao qual continuo voltando. A ciência é muito boa em identificar o que algo é, uma vez que você tem uma amostra física, algum tecido ou cabelo, com uma cadeia de custódia ininterrupta. Infelizmente, não temos nenhuma dessas coisas do Himalaia. Não porque ninguém tenha tentado, mas porque algo nesse fenômeno parece resistir a esse tipo de captura. Não estou dizendo que eu saiba exatamente o que é o Yeti. Estou dizendo que a compreensão tradicional dos povos do Himalaia de que ele é tanto físico quanto algo a mais não é apenas superstição primitiva. É uma descrição que foi passada por gerações de observadores atentos e que nunca foi realmente, devidamente contradita por ninguém que tenha realmente subido lá e passado tempo suficiente. Os cientistas que procuraram uma resposta biológica simples não encontraram nenhuma. Os montanhistas que viram isso pessoalmente não conseguiram encaixar em uma categoria limpa, segura e confortável. Os estudos de DNA produziram erros, contaminação e resultados inconclusivos. Mas os monges em Kumjong ainda abrem aquela caixa de vidro para os visitantes. As pinturas nos mosteiros de Pangboche ainda mostram uma grande figura bípede e peluda. Os Sherpas ainda distinguem entre os 3 tipos de criaturas, Yeti pelo tamanho, comportamento e significado espiritual. Algo definitivamente tem vivido nessas montanhas por muito tempo, e as pessoas que conhecem melhor essa região nunca chamaram isso de mito. Me parece, pessoal, que já deveríamos ter aprendido nossa lição quando se trata de ignorar as tradições orais dos povos indígenas ao redor do mundo. Vez após vez, eles provaram estar certos sobre coisas que, no início, foram ridicularizadas e descartadas, e eu acho que o Yeti é mais um desses casos. Mas me diga o que você acha nos comentários abaixo. Eu sempre valorizo sua opinião, seus pontos de vista e, claro, qualquer evidência adicional que você possa ter encontrado e que possa acrescentar a essa conversa. E se você gostou deste vídeo, por favor, tire um segundo para curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Essas ações ajudam a manter o canal ativo e seguir com a pesquisa, o que é muito importante para mim. Se quiser apoiar ainda mais, considere se inscrever no meu Patreon. Por alguns reais por mês, você tem acesso exclusivo a mim e a conteúdos dos bastidores que eu não posto em nenhum outro lugar. Mas, independentemente de você me apoiar lá ou continuar me apoiando aqui no YouTube, assistindo, de qualquer forma, sou extremamente grato a cada um de vocês. Ansioso para te ver no próximo vídeo.